sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa com esse ponto super bacana que fica em relevo e já te adianto que é muito fácil de fazer, muito prático também. A gente trabalha aqui os nossos motivos, as nossas tiras e depois continuamos trabalhando aqui os acabamentos e depois a gente faz o tassel e fica uma peça lindíssima e muito sofisticada. Essa peça aqui, ela tem 1,45 por 40 de largura. Então, a seguir, eu vou te passar o material que você vai precisar para essa videoaula de hoje. E você pode usar a cor que você quiser para fazer essa sua peça. Então, sem mais delongas, confira a seguir o material que você vai precisar para confeccionar essa peça super elegante e muito fácil de ser feita. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é o cru especial 100% algodão da Supremo Fios. Ele é a numeração 4. Então, ele tem 1.186 metros, seu tex é 590, agulha indicada no rótulo de 2,5 a 3 milímetros, mas eu vou utilizar aqui a minha agulha 3,75 para deixar essa nossa peça mais macia ainda do que é esse fio 100% algodão. Vou usar também uma tesoura e agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Então, nós vamos usar apenas um novelo desse é o suficiente e ainda sobra. Para começarmos a nossa peça, então, vamos fazer a nossa laçada inicial e já fazer a primeira corrente. Então, aqui eu vou precisar de um total de 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes, certo? Feito as 11 correntes, eu volto na minha segunda corrente e trabalho um ponto baixo. Na corrente seguinte também, na seguinte outro ponto baixo, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada corrente de base que eu tenho aqui, até completar ali o final, preenchendo todas as minhas correntes. Esse início, você vai notar que ela vai dar essa torcidinha aqui, é só você puxar para ajustar, ok? Então, aqui, se eu tinha 11 correntes, voltei na segunda, fiz um ponto baixo em cada, eu tenho 10 pontos baixos. Trabalho 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça e laço o meu fio 2 vezes. Pulo aqui 3 pontos de base. Esse não conta porque já está com as correntes. 1, 2, 3. Vou lá no quarto ponto e faço um ponto alto duplo, ou seja, tiro 3 vezes da agulha para ele ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou voltar preenchendo esses 3 pontos que eu pulei, só que aqui por baixo, olha só. Pego ali no primeiro, desta forma, e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no segundo ponto que eu pulei, pegando aqui por baixo, e faço meu outro ponto alto. Laço meu fio e venho aqui no terceiro ponto que eu pulei, observe que aqui o nosso ponto alto duplo, ele fica aqui pra cima, fica virado pra você, certo? E termino o meu ponto alto. Laço meu fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e trabalho outro ponto alto duplo. Laça, tira 2, laça, tira 2 e laça, tira 2. Ele vai ficar dessa forma aqui. Laço meu fio e volto ali no primeiro ponto que eu pulei, desta forma, para trabalhar o meu ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no segundo ponto, trabalho o meu segundo ponto alto. Laço meu fio e venho aqui no último ponto que eu pulei e trabalho outro ponto alto. Laço meu fio e faço um ponto alto aqui nesse último ponto que sobrou. Então, se você observar, a gente tem aqui 3 correntes para começar
e um ponto alto para terminar, tá? A gente precisa desses pontos para a nossa base. Então, a próxima carreira eu vou repetir a minha primeira carreira, que é a de pontos baixos. Então, trabalho uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo já no primeiro ponto, pegando as duas alças, ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo, totalizando 10 pontos baixos também. Aqui nessa minha carreira, e chegando aqui ao final, não precisa pegar dentro da terceira correntinha, pode pegar aqui nesse espaço maior mesmo, ok? Então, ficou assim nossa terceira carreira. Trabalho 3 correntes, viro a minha peça. Então, o nosso ponto aqui da nossa peça, ele é composto por essas duas carreiras aqui. Fiz a carreira de pontos baixos, depois fiz esta carreira. Então, agora eu vou repetir a segunda. Laço o meu fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3 pontos, vou lá no meu quarto ponto e trabalho um ponto alto duplo, tirando da agulha 3 vezes. Laço o meu fio e volto aqui por trás, preenchendo esses 3 pontos que eu pulei. Ou seja, nesses 3 pontos, eu trabalho 3 pontos altos, que é para preencher e ficar desta forma aqui, olha só. Laço meu fio 2 vezes novamente, pulo 3, vou lá no quarto e trabalho outro ponto alto duplo. Laço meu fio e volto aqui embaixo, preenchendo esses 3 pontos que eu pulei aqui da minha peça, ok? Finalizando aqui os meus 3 pontos, laço o meu fio e faço um ponto alto aqui no último ponto que sobrou. Agora, eu faço uma corrente, viro a peça e trabalho a minha carreira de pontos baixos. Então, a gente vai fazer repetição dessas duas carreiras iniciais aqui, que é uma de pontos baixos e outra desse ponto fantasia. Depois, ponto baixo, ponto fantasia, a gente vai trabalhando dessa forma até obter 53 alcinhas como essa daqui, terminando a carreira com ponto baixo daí. Então, aqui eu já tenho 2, vou trabalhar essa minha tira até completar 53 dessa, e aí eu volto para darmos continuidade. Cheguei, então, aqui ao final da minha tira, olha só. Trabalhei todos os motivos e olha só que lindo que fica esse relevo sobre a peça. Então, trabalhei aqui os meus 53 motivos e terminei a minha carreira com pontos baixos, olha só. Agora, nós vamos precisar trabalhar em volta dessa peça toda para fazermos a base para a união da nossa peça, tá? Então, aqui, terminando essa carreira, eu faço uma corrente ainda do lado avesso, viro a peça e dentro desse primeiro ponto eu trabalho um ponto baixo. Faço uma corrente, laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui dentro desse terceiro ponto 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço, formando assim um lequinho. Uma corrente, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro e repito esse leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente e pulo 2 pontos, nesse último ponto, trabalho um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio e venho nesse primeiro espaço que eu tenho aqui e trabalho novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço, formando assim outro lequinho de 2. Olha só, nós começamos aqui, trabalhamos essa parte e agora estamos trabalhando aqui o comprimento dessa nossa faixa.
faço uma corrente, vou no meu próximo espaço de ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio e venho para esse espaço aqui e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente, ponto baixo na minha próxima alça que eu tenho um ponto alto. Uma corrente e na próxima eu trabalho o meu leque. Desta forma aqui, eu vou trabalhando, sempre fazendo aqui os meus leques separados por pontos baixos, porque a gente precisa aqui manter esse espaçamento para fazer a união da nossa peça, olha só. Então, ele vai ficando desta forma aqui, você vai trabalhar por toda a sua carreira, certo? Quando ele vai dar bem certinho esses 53 motivos. Quando você chegar nessa parte aqui, você vai fazer exatamente como você fez aqui nessa ponta. Como a gente tem a mesma quantidade de pontos, é a mesma coisa que você vai fazer. Depois de ter feito esse canto, você passa trabalhando por essa parte aqui, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Aqui não tem segredo. Você vai fazer toda essa parte, é ponto repetido, não há necessidade de fazermos juntos. E só relembrando, quando chegar nesta parte aqui desse canto, você vai fazer a mesma coisa. Então, a mesma quantidade de leque que tem desse lado, ela tem que ter desse. E vai dar bem certinho essa nossa quantidade. Voltei aqui, então, trabalhei toda a minha volta, olha só. Iniciei a minha carreira aqui, trabalhei toda a volta exatamente igual. Chegando aqui ao final, tenho o meu último leque, faço uma corrente, um ponto baixo aqui neste primeiro ponto, uma corrente e fecho com baixíssimo na minha terceira correntinha. Posso cortar o meu fio. Puxo ele todo aqui pra frente e vou jogar ele todo lá pra trás, olha só, pra ficar o acabamento perfeito da peça. Nesse ponto aqui de trás, eu não vou arrematar agora, então eu pego uma alcinha que eu tenho aqui, pego esse meu fio e faço aqui uma correntinha só pra prender, para travar esse nosso fio, para não desmanchar. Depois, eu pego a minha agulha de tapeçaria e escondo ele, certo? Então, aqui a gente tem a nossa primeira tira, nossa primeira faixa, e nós vamos precisar aqui de um total de 4 faixas como essa, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha segunda faixa e já volto para te mostrar como é que a gente vai emendar. Só que tem um detalhe. Quando nós estivermos fazendo a segunda faixa, nós não vamos completar toda a volta. Nós vamos trabalhar apenas um lado assim com leque e na segunda, a gente já, quando for dar a volta, a gente vai emendando aqui, tá bom? Então, por esse motivo, a gente não trabalha a nossa peça completa. Eu vou dar início aqui à minha próxima faixa. Quando eu estiver com ela pronta, eu volto para te mostrar como nós vamos fazer a nossa emenda. Voltei aqui, então, trabalhei a minha faixa, ali, a minha tira, iniciei fazendo os leques e trabalhei apenas por um lado, como você pode observar aqui. Esse outro lado aqui, ele não está terminado, olha só, tá vendo? Não está terminado, porque nós vamos aproveitar para terminar essa carreira e já fazer a união aqui nessa nossa peça, certo? Então, a gente vai precisar fazer essa união, a gente vai fazendo uma por uma e aí já vai fazendo a união. Apenas a primeira que a gente faz completa e a partir da segunda a gente já começa a emenda. Então, como que a gente vai fazer aqui? Você vai trabalhar ali desde o seu início, fazendo leque, vai dar toda a volta aqui por essa parte do comprimento. Quando a gente estiver chegando para dar a volta, é a hora que nós vamos emendar agora. Então, vamos lá.
Depois que eu fiz aqui os meus últimos pontinhos aqui do meu leque, eu venho para essa lateral aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente, e aí eu já vou fazer a emenda nesse leque aqui, olha só. Então, a gente tem esses 2 leques aqui e esses 2, a gente começa emendando nesse daqui. Fiz uma corrente, vou ali dentro da alça de 2 correntes e faço um ponto baixo. Trabalho uma corrente, laço meu fio e volto aqui dentro desse espaço para terminar o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha só, ficou assim a nossa primeira emenda, ok? Emendei leque com leque. Trabalho agora uma corrente, ponto baixo na minha próxima alça ali de ponto alto, uma corrente, laço meu fio, 2 pontos altos nesta minha alça aqui de ponto alto. Uma corrente e agora chegou a hora de emendarmos no segundo leque aqui. Então, faço uma corrente, ponto baixo lá na alça de 2 correntes, uma corrente e volto nesse espaço aqui para terminar o meu leque. Então, trabalho aqui mais 2 pontos altos para finalizar a emenda do meu segundo leque, olha só. Agora, trabalho uma corrente, ponto baixo na próxima alça, uma corrente, vou para a próxima alça e trabalho 2 pontos altos, uma corrente e vou emendar no meu terceiro leque. Vou lá na alça de 2 correntes, prendo com ponto baixo, faço uma corrente, laço meu fio e venho aqui nesse espaço trabalhar os meus 2 pontos altos para terminar o leque, fazer uma corrente, ponto baixo no próximo espaço, uma corrente, no espaço seguinte eu vou trabalhar o meu leque. Você vai observar como vai ficando essa nossa emenda. Olha só que legal que vai ficando essa peça, tá? Então, a partir dessa instrução, você vai emendar toda essa sua parte, tá? Olha só. Até chegar aqui ao final, tá? Vou emendar tudo aqui, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, emendei desde aqui o meu início, como eu havia te mostrado. Então, trabalhei fazendo toda a emenda aqui da minha peça, certo? Cheguei aqui ao final, faço o meu último motivo, como você pode observar, dá bem certinho aqui a quantidade, porque se eu tenho aqui a mesma quantidade em todos os lados, a emenda vai ficar leque com leque, certo? Cheguei aqui no último ponto, fiz o meu último leque, emendei, fiz a corrente e vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse ponto inicial que eu comecei a minha peça, certo? Fechando com ponto baixíssimo, a gente vai cortar o nosso fio. Vamos fazer aquele mesmo esquema de puxar o nosso fio lá para trás, que é para terminar a carreira, olha só. Viro aqui a peça, faço aquele mesmo esquema de fazer uma laçadinha aqui para travar esse fio, tá? Olha só. E ficou pronta aqui a emenda da nossa segunda tira. Olha só, primeira com a segunda. Então, a partir de agora, não tem segredo. O que nós vamos fazer a partir de agora vai ser emendar as outras duas aqui, tá? A gente vai emendar as outras duas. Então, aqui eu já fiz uma para adiantar. Quero te mostrar aqui
como é que a gente vai fazer? O mesmo esquema, você vai trabalhar uma tira pela metade, deixando um lado livre para fazer a emenda aqui, certo? Olha só, exatamente como a gente fez nessa parte aqui. Então, a gente vai fazer essa emenda dessa terceira, vamos fazer a emenda da quarta, e aí, quando eu estiver chegando na última parte, que é para fazer os acabamentos, eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer os acabamentos das laterais ali, largura da nossa peça. Mas não tem segredo, o que você fez aqui, você vai repetir nessa tira aqui e, consequentemente, na outra também. Vou adiantar aqui o nosso passo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei a emenda dos meus 4 motivos aqui, das minhas 4 tiras. Olha só como fica. Então, a mesma coisa que eu fiz emendando essas duas, eu fiz emendando a terceira na segunda e essa quarta aqui na terceira, tá? Então, fica dessa forma aqui. Aqui, eu cheguei ao final da minha peça, agora eu vou precisar terminar ela para dar continuidade ali na carreira de acabamento final. Então, aqui, para dar acabamento, quando eu cheguei aqui no final, eu faço a minha última corrente e fecho com ponto baixíssimo aqui. Insiro a minha agulha aqui nesse ponto que eu tenho, nessa corrente, e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, e aqui dentro desse leque, eu vou trabalhar um leque dentro dele. Aproximei aqui um pouquinho para que você possa visualizar melhor. Então, aqui a gente vai trabalhar um leque dentro desse leque, tá? Exatamente igual a carreira anterior. Então, trabalho aqui os 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço que eu tenho aqui, uma corrente, venho nessa alça de uma correntinha e faço um ponto baixo, uma corrente, laço meu fio, em cima desse leque que eu tenho aqui, eu faço outro leque, ou seja, os 2 pontos altos, as 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Olha só como vai ficando aqui essa parte, tá? Fica dessa forma aqui. Então, em todos os outros a gente vai fazer igual, só que nós vamos dar a volta primeiro. Mas primeiro a gente precisa trabalhar essa lateral aqui. Então, feito aqui os 2 leques, trabalho uma corrente, um ponto baixo aqui nessa alça de uma correntinha, uma corrente, um ponto baixo aqui nessa alça de uma corrente, para ficar desta forma aqui, uma corrente, vou trabalhar agora nessa lateral da minha peça, ou seja, no comprimento dela. Então, venho aqui nessa minha alça de 2 correntes dentro desse leque e vou trabalhar pontos altos aqui. 1, 2, 3, lembrando que eu estou fazendo todos no mesmo, 4, 5 e 6 pontos altos. 6 pontos altos aqui dentro, trabalho uma corrente e em cima do ponto baixo eu faço um baixíssimo. Uma corrente, laço meu fio e vou lá dentro do meu outro leque, que é o leque seguinte, trabalho mais 6 pontos altos aqui dentro. Todos eles dentro dessa mesma alça aqui de 2 correntes da nossa peça, tá? Então, a gente trabalha os 6 pontos altos aqui dentro, olha só. Feitos 6 pontos altos, trabalho uma corrente, baixíssimo em cima do ponto baixo, uma corrente e sigo novamente trabalhando o meu bloquinho com 6 pontos altos novamente. Então, aqui, em todo esse comprimento, essa lateral da nossa peça,
a gente vai trabalhar esses bloquinhos de 6 pontos altos até chegar nesse cantinho aqui. Quando chegar aqui nessa parte, eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer esse lado aqui, tá? Então, nós começamos aqui e vamos dar continuidade agora fazendo apenas bloquinhos de 6 pontos altos e prendendo como eu te mostrei aqui. Trabalhei aqui, então, desde o início aqui da minha peça, fui trabalhando em todo o comprimento dela, fazendo os bloquinhos de 6 pontos altos, sempre separados por uma corrente e um ponto baixíssimo. Então, trabalhei até chegar nessa parte aqui, que é a largura da nossa peça. Então, aqui eu fiz os meus 6 pontos altos, faço uma corrente. Nesta alça de uma correntinha, eu trabalho um ponto baixo, uma corrente. Vou pular esse ponto baixo, um ponto baixo na próxima corrente, uma corrente, e aqui dentro desse meu leque, eu vou trabalhar um leque em cima desse e um leque em cima desse. Então, laço o meu fio, trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço que eu tenho aqui. Uma corrente, um ponto baixíssimo aqui na alça de uma corrente. Na verdade, a gente pode fazer um ponto baixo mesmo, não baixíssimo, tá? Uma corrente e vou fazer o meu outro leque aqui em cima do meu leque, como a gente começou lá no nosso cantinho, tá? Então, aqui a gente trabalha o nosso leque, formando aqui 2 leques desta forma. Então, formado o leque, ele fica desta forma aqui, certo? Terminado aqui os 2 lequinhos, trabalho uma corrente. Aqui nessa alça de uma corrente que eu tenho aqui, eu trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntes, laço o meu fio 2 vezes, venho neste ponto aqui onde eu fiz a emenda e faço um ponto alto duplo, ou seja, tiro da agulha 3 vezes. Faço mais 2 correntes e venho aqui nessa alça de uma corrente antes do leque. Trabalho uma corrente e venho aqui para esses meus 2 leques, trabalhar o leque novamente. Então, aqui eu vou fazer um leque para te mostrar como fica essa emenda que a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui fazendo o nosso leque, tá? Uma corrente, ponto baixo na alça de uma corrente, e vou trabalhar o meu leque aqui de novo. Eu já vou mostrar para você como fica aquela parte que a gente fez o nosso ponto alto duplo, tá? Aí, para você seguir fazendo nas demais. Olha só, na parte que eu fiz aqui, o ponto baixo, as 2 correntes e o meu ponto alto duplo, ele ficou desta forma aqui. Olha só que bacana que fica. Faz um fechamento aqui na nossa peça para não ficar esse espaço grande. Então, a partir de agora, nesses outros 2, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, tá? Você vai repetir ali fazendo o ponto baixo assim que termina o leque, as 2 correntes, laço o fio 2 vezes, ponto alto, duplo, tiramos 3 vezes da agulha no intervalo aqui da emenda, 2 correntes, ponto baixo lá antes do leque, uma corrente e seguimos aqui fazendo o nosso leque. Olha só. Tá vendo? Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui. Só dar continuidade até chegar aqui no final. Voltei aqui, então, trabalhei todo esse meu motivo, certo? Ficando desta forma aqui. Agora, eu vou trabalhar nessa minha outra lateral os meus bloquinhos de 6 pontos altos, como eu fiz aqui, que é para dar o acabamento. Então, aqui desse lado,
a gente prende com ponto baixo aqui na alça de uma corrente, ponto baixo na próxima alça de uma corrente, e já venho aqui dentro desse leque trabalhar os meus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Uma corrente, venho aqui em cima desse meu ponto baixo e faço baixíssimo, uma corrente, laço meu fio, vou para dentro do próximo leque e trabalho mais 6 pontos altos dentro desse espaço. Então, o que a gente vai fazer nessa lateral aqui, nesse comprimento da nossa peça, é exatamente o que a gente fez ali na outra base anterior, tá? A gente vai trabalhando bloquinhos desta forma, dos nossos 6 pontos altos, exatamente como a gente tem desse lado aqui. Então, você vai trabalhar por todo ali o comprimento da sua peça, certo? Até chegar nesse canto. Como nós começamos a nossa carreira aqui, nessa parte, então, você vai precisar repetir aqui nesses motivos o que foi feito nesta parte aqui, que foi a que eu fiz junto com você, tá bom? Então, você vai dar continuidade na sua peça, aí quando eu estiver aqui chegando nesta parte para arrematar, eu volto para mostrar e para te ensinar o acabamento final da nossa peça. Então, não tem segredo. Você vai fazer desse lado aqui, exatamente o que você fez desse, e nessa parte onde é a largura da nossa peça, o que você fez do outro lado. Voltei aqui, então, trabalhei por toda essa minha lateral também, fazendo os meus bloquinhos de 6 pontos altos. Trabalhei essa minha parte aqui, fazendo exatamente como eu fiz anteriormente, tá? Na outra parte como essa. E para finalizar a carreira aqui, como nós começamos neste ponto baixo aqui, a gente vai trabalhar com 2 correntes para fazer esse motivo aqui, certo? E fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo ali, eu vou cortar esse fio. E aí, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou puxar ele todo aqui pra frente, mesmo sem arrematar. Puxar ele todo aqui pra frente. E vou fazer o arremate final agora. Jogo ele lá pra trás, no mesmo ponto em que eu finalizei, justamente para dar um acabamento perfeito na sua peça. Aqui do lado avesso, a gente trabalha aqui a nossa peça, fazendo aqui um nozinho pra travar. E vou passar esse fio, escondendo ele, como ali eu já travei ele, eu vou esconder ele por alguns pontos aqui, o suficiente para não desmanchar. Então, eu vou aproveitar toda essa minha carreira de pontos baixos que eu tenho aqui, para poder passar esse fio. E aí, aproveito esse lequinho que eu tenho aqui também, para passar por aqui também, certo? Aqui é o suficiente, aí já dá para cortar o fio, certo? E aí, a nossa peça já fica pronta, só faltando agora o acabamento final, que é o tassel. Para fazer o tassel, a gente vai fazer como esse daqui, certo? Então, aqui a gente tem 8 leques, nós vamos colocar um tassel com a miçanga de madeira, para cada leque que a gente tem aqui da nossa peça. Então, aqui eu fiz alguns, eu vou precisar de 8 para cada lado, certo? Eu vou te mostrar como se faz eles, mas você pode fazer à medida que você quiser. Essa bolinha aqui de madeira, essa miçanga, ela é opcional, tá? Se você quiser fazer, ela tem em média aqui quase 1 centímetro, tá?
0,8, mais ou menos assim, tá? Mas pode pegar de 1 centímetro também fica bem bacana, tá? Então, se a gente precisar de 8 para cada lado, nós vamos precisar de 6, como essa daqui, mas é opcional. Se você não quiser fazer, não tem problema. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso fio aqui. Aqui eu vou usar uma embalagem de cartão, mas você pode usar papelão, caderneta, o que você tiver aí para poder fazer o seu tassel, tá? Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma, vou posicionar aqui e vou enrolar por 12 vezes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Enrolei por 12 vezes, posso cortar o fio, tá? Se você quiser mais gordinho, pode enrolar por mais vezes também. E aí, nós vamos tirar aqui dessa peça, tá? Vamos tirar aqui, ela vai ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar um fio menor, de mais ou menos uns 20 a 25 centímetros, que é pra passar aqui dentro dessa nossa peça, assim, olha só. Aqui, pra travar, certo? Olha, passei aqui dentro e vou dar 2 nozinhos aqui pra nossa peça ficar bem segura, tá? Dei 2 nozinhos, ele vai ficar desta forma aqui. Aí, eu pego uma agulha de crochê um pouco menor, que caiba dentro aqui da circunferência da nossa miçanga, e passo aqui por dentro, certo? Olha só. Ajusto bem, então, você vai precisar fazer 8 assim de cada lado, tá? Então, aqui eu já tenho as minhas, tá? Já tenho as minhas 8, assim como eu fiz essa, você vai fazer 8 para cada lado, então dá um total de 16, certo? Eu vou te mostrar aqui, porque eu fiz do outro lado, para você ver como fica, como vai ficar quando ela ficar pronta. Aqui, olha só. Desse outro lado aqui eu já fiz, eu coloquei um em cada, olha só, tá vendo? E coloquei posicionando todos eles, depois eu fiz o corte da nossa peça. Então, desse lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Aquele lado ali eu não fiz, eu já fiz para adiantar, porque é igual. Então, tudo que eu fizer neste primeiro aqui, eu vou fazer em todos os 8 que eu tenho aqui, certo? Então, para começar, a gente vai pegar uma bolinha ali, né, um tassel já pronto, pegamos a nossa agulha de tapeçaria, pegamos um fio, trazemos por dentro desse leque e o outro fica fora. Aí, nós vamos dar 2 nozinhos, cuida para não repuxar muito a sua peça, tá? Deu os 2 nozinhos, ele vai ficar dessa forma aqui, o fio por cima. Você vai pegar a sua agulha de tapeçaria, vai colocar as 2 pontas na agulha e vai passar por dentro da sua miçanga, para trazer esses 2 fios aqui para baixo. Passou eles, puxa com calma, tranquilamente, olha só. Tá vendo? Que simples que é de fazer? Vou fazer mais um aqui com você. E aí, depois, você repete todos os outros. Pego aqui o meu fiozinho, pego um deles, passo aqui por dentro do meu lequinho, apenas um, olha só. Dou 2 nozinhos, 1 e 2. Coloco na agulha de tapeçaria as 2 pontas desse meu fio e passo por dentro da miçanga ali para sair lá no final. Passei os 2 fios, puxo ele ali para ajustar, olha só. Então, a gente vai trabalhar em todos eles aqui desta forma. Voltei aqui, então, prendi todos eles, olha só. Agora, a gente precisa fazer o corte de ajuste dessa peça. Então, você pode deixar aqui o tamanho que você quiser, tá? Não tem uma regra aqui, você pode deixar ou mais curtinho ou mais comprido, conforme você desejar. Vou fazer aqui o corte e já volto para mostrar o resultado final dessa peça. Terminei aqui a minha peça, coloquei todos aqui os tasséis, já fiz o corte e olha só que linda que fica essa peça. Ela super se adapta ali
conforme você colocar, ela vai ficando no ambiente e fica uma peça lindíssima aqui pra você. Aqui estão as sobras dos cortes que eu fiz, deixa eu tirar aqui de lado. Então, fica uma peça lindíssima para você abusar aí da sua criatividade em fazer outras cores, que também fica super bacana. Os dois lados ficam iguais e essa peça, ela é muito gostosa de tecer, porque a gente faz ela fazendo ali as tiras, como eu mostrei no início. E essa nossa peça aqui, ela ficou com 1,45 m de comprimento por 40 de largura. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!